Tudo bem, amados? Meu nome é Paulo, eu faço parte do Ministério Mergulhando na Palavra, do Bola de Neve Jardim Peri Alto, e eu venho aqui gravar esse vídeo com vocês, que é um vídeo de acompanhamento da nossa leitura, do estudo bíblico aí, no Antigo Testamento. E hoje a gente inicia a história do profeta Samuel, né, o primeiro livro de Samuel, tá? E ele começa com a história de Eucana e suas mulheres, Samuel, 1 Samuel 1:1. Houve um homem de Ramataim Zofim, cujo nome era Eucana. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina, né? Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E no verso 4, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Verso 5, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aí no verso 6, a sua rival, ou seja, Penina, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou seja, ela, até aquele momento ali, era estéril, né? E isso entristecia Ana. Amém? Então, o que ela fez? O que eles fizeram, né? Ana subiu ao templo, né? Então ela se levantou, eu estou em 1 Samuel 1:10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11, e de mim, ela fez um voto, né? Ela fez o famoso voto de Nazireu aí, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? E Samuel nasce dessa maneira, né? A gente está aí no verso 20 agora. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Então ela fez um voto com o Senhor, né, com o nosso Senhor, e o Senhor a concedeu um filho, e esse filho é o profeta Samuel. Amém? Já no capítulo 2, amados, a gente tem aqui a partir do verso 12 os crimes dos filhos de Eli. Eli era o sacerdote do templo naquela época, amém? E ele tinha dois filhos, tá? E esses filhos, eles não eram bons aos olhos do Senhor, né? A gente está em 2:12, aí 1 Samuel 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Verso 17, era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Amém? No verso 22, Eli, o sacerdote Eli, repreende seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Verso 23, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Então entendo aqui que Eli tinha conhecimento da índole dos seus filhos e não fazia nada. Por amor aos filhos, mas ele não fazia nada. Amém? Isso vai ter consequências na vida dele, tá? E eis que ainda no verso 2, ainda no capítulo 2, verso 28, tá? A gente tem aí um título: Profecia contra a casa de Eli. Tá? O Senhor mandou um profeta à casa de Eli e palavras do Senhor aqui pelo profeta, né? Verso 28. Eu o escolhi, no caso Eli, tá? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Verso 31. Eis que vem dias, aqui o juízo, né? Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Amém? Então, isso teria consequências para Eli, que a gente vai ver aqui nos próximos capítulos. Amém? E partindo aí já para o capítulo 3, o título é Deus fala com Samuel numa visão. E o jovem Samuel, serviu ao Senhor perante Eli, no templo, né? E houve um dia que, tendo-se eles já deitado, já era noite, né? O Senhor chamou o menino, ainda menino Samuel, né? Então, lá no seu quarto, o Senhor chamava Samuel. Samuel, Samuel. Tá? A gente está no verso 4, 1 Samuel 3:4. Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Mas ele achava que, na verdade, era o sacerdote Eli que estava chamando, e não o Senhor que estava o chamando, né? Então ele fez isso por duas vezes, né? Ele ouviu alguém o chamar, ele foi até o sacerdote Eli,
falando que alguém tinha um chamado, que deveria ter sido o sacerdote Eli, e o sacerdote Eli manda ele deitar, vai deitar, menino, não estou te chamando não. Só que na terceira vez que Samuel fez isso, o sacerdote Eli, ele discerniu ali que provavelmente era o Senhor que estava falando com o menino Samuel, né? Verso 9, 1 Samuel 3:9. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E isso aconteceu, e o Senhor disse a Samuel, verso 12: naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Verso 13: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Então, isso era o Senhor falando, já havia falado para um profeta anteriormente, como a gente leu aí no capítulo 2, e agora ele estava falando, o Senhor estava confirmando novamente para quem? Para Samuel, que ainda era um menino, mas viria a ser o profeta Samuel. Amém? E o profeta, o sacerdote Eli, ele no outro dia pediu para que Samuel falasse a respeito do que o Senhor falou para ele, e ele assim o fez, tá? Dos próximos versos, aí até o final do capítulo 3, que vai até o verso 21, amém? E verso 4, ele fala a respeito dos filisteus vencendo os israelitas, né? Verso 4:1, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Ou seja, Samuel já se colocando aí como um profeta, né, dentro da nação. Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, tá? E Israel viria a perder essa batalha, mais de 30 mil homens morrendo, né? E no verso 5, tá? A arca é tomada, Hofni e Finéias são mortos. Hofni e Finéias são os filhos do sacerdote Eli. Amém? Então os filisteus, eles venceram a batalha, eles tomaram em um momento ali de desespero para tentar vencer a batalha, tentar vencer a guerra contra os filisteus. Os israelitas trouxeram a arca do Senhor para a batalha, mas trouxeram, a gente sabe aí, né, de capítulos passados, o rei Davi também vai nos mostrar isso aí futuramente, né, que a gente não pode ter a presença do Senhor e nos portarmos de qualquer maneira. Então eles foram lá, pegaram a Arca da Aliança, que era a representação da presença do Senhor naquele tempo, da glória de Deus, trouxeram por meio da batalha, de qualquer jeito eles perderam assim a batalha. Amém? Então, nessa batalha, a arca é tomada, os filhos de Eli são mortos, e o próprio Eli, quando tem aí noticiado que os filhos dele haviam morrido, ele também vem a falecer. Amém? Então, os filisteus, capítulo 5 aí já, tá? Eles trazem a arca para o seu território, e a arca, ela, vamos lá, e a mão do Senhor pesou sobre esses povos, né? Porque, vamos lá, vou pegar um verso aqui. Ah lá. 1 Samuel 5:9, por exemplo. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Isso acontece em grande parte do território aí, porque eles começaram a pegar a arca e jogar um para o outro, né? E em todo lugar que a arca era estabelecida ali na terra dos filisteus, ela trazia, né, o juízo do Senhor sobre aquele povo, né? E é isso que eles acabam devolvendo a arca, tá? Então a gente passa aí, isso é o capítulo 6, né? Essa história que eu contei muito rapidamente aqui. Então a gente passa para o capítulo 7, tá? 1 Samuel 7:1. Né? Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor, ou seja, é a arca retornando para o território de Israel. Amém? Então, no verso 2 aí, a gente tem um título, Exortação de Samuel ao arrependimento. Tá? No verso 2 aí, toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, porque na verdade eles ainda estavam nas mãos dos filisteus. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Ou seja, Samuel estava clamando por arrependimento. E os filisteus finalmente são vencidos aí, né? Então a gente está aí em 1 Samuel 7:12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?
Verso 13: Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Amém, pessoal? Então, próximo capítulo aí vai ser 1 Samuel 8, e eu vou deixar para o próximo irmão amado aí do nosso ministério, que vai fazer uma explanação para vocês, tá bom? Deus abençoe.